Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para fazer mais um exercício sobre calor sensível. Se vocês não viram o último exercício que nós fizemos, que é um pouquinho mais simples que esse, por favor, olhem a última aula primeiro, que a gente vai falar sobre alguns assuntos em que a gente já tratou na última aula, tá? Então, o que nós vamos falar aqui nesse exercício? Então, nós temos que coloca-se 500 gramas de ferro, que ele tem um calor específico de 0,1 calorias por grau Celsius, e ele está inicialmente a 42 graus Celsius, em um recipiente com capacidade térmica desprezível, contendo 600 gramas de H2O, de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e a água tem calor específico de 1 caloria por grau Celsius. Então nós vamos ter que determinar aqui a temperatura de equilíbrio. O que está acontecendo aqui então? Nós temos inicialmente a água, nós temos então 600 gramas de água, e essa água, inicialmente, ela vai estar a 20 graus Celsius. E nós temos aqui também um pedaço de ferro, que nós temos ele aqui, que ele tem 500 gramas. A temperatura do ferro inicial ela é 42 graus Celsius, como nós colocamos aqui, certo? E então, o que está acontecendo? Nós vamos jogar esse pedaço de ferro lá dentro. E na situação 2, nós vamos ter que acontecer o quê? Esse ferro vai estar posicionado lá dentro. Nós vamos ter então que a temperatura dos dois vai ser igual. Por quê? Porque como nós já falamos nas últimas aulas sobre equilíbrio térmico, quando a gente coloca um corpo de temperatura diferente dentro de outro, eles vão começar a trocar calor, certo, pessoal? E aí depois de um certo tempo, esses dois corpos eles vão estar em uma mesma temperatura. Certo? Depois de um determinado período de tempo, esses corpos já trocaram tanto calor que as temperaturas deles se igualam e a troca de calor se cessa. Certo, pessoal? Então aqui nós vamos ter que calcular então o valor dessa temperatura final para quando a gente já tem um equilíbrio térmico. Então o que nós vamos fazer aqui embaixo? Nós sabemos então que o corpo de ferro, como ele vai estar mais quente do que a água, então ele vai perder uma certa quantidade de calor, certo? E o recipiente com água, ele vai receber essa quantidade de calor. Então, mas como a gente está falando aqui sobre uma conservação de energia, toda a energia que o ferro perde vai ser passada para a água. Então, o valor do Q para o ferro ele vai ser igual ao Q para a água. Mas vamos fazer eles aqui separado primeiro. Vamos calcular primeiro a quantidade de calor para passar o ferro da temperatura final que nós temos lá, da temperatura inicial que nós tínhamos lá, para a temperatura final. Então, o Q de ferro que a gente tem aqui, ele é igual a massa de ferro vezes o calor específico do ferro vezes o Δθ para o ferro. O Δθ para o ferro ele é igual à temperatura final do corpo que nós já temos, que nós queremos saber, mas nós sabemos que ela é igual tanto para a água quanto para o ferro, menos a temperatura do ferro, que nós sabemos que é 42 graus Celsius. Então, o Δθ ele é o TF menos o 42 graus Celsius. Então, vamos passar aqui para o calor do ferro, que ele é igual. Como nós vimos lá em cima, nós temos que o calor específico ele está dado por caloria, grama, graus Celsius. Então, nós vamos ter que usar o calor em caloria, a massa em grama e a temperatura em graus Celsius. E como aqui tudo foi dado nessas unidades, então a gente não vai ter que fazer nenhuma transformação como nós tivemos que fazer no último exercício. Então, a massa de ferro ela é dada como 500 gramas vezes o 0,1, que é o valor do calor específico do ferro, vezes também o TF menos 42 graus Celsius. Vamos guardar essa equação aqui e nós vamos fazer a quantidade de calor transferida para a água, que nós vamos chamar aqui de Q de H2O. Então, nós temos aqui que é a massa de H2O, de água, vezes o calor específico da água, vezes o Δθ para a água. E como que nós fazemos aqui o Δθ para a água? Nós temos então que ele é a temperatura final menos a temperatura inicial da água, que como nós sabemos lá do nosso enunciado, ela é 20 graus Celsius. Então, o Δθ para a água ele vai ser o TF menos o 20 graus Celsius. Então, vamos jogar tudo aqui dentro para a gente calcular a quantidade de calor que a água recebe. Então, nós temos aqui que ele é igual a 600, que é o valor de massa de água que nós temos aqui no começo, né? Nós temos, na verdade, que é uma massa constante. Aqui, o calor específico da água é 1, como foi dado para a gente, e o Δθ ele é o TF menos 20 graus Celsius.
Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer essas duas multiplicações aqui. Então nós vamos chegar aqui em cima que nós temos um valor que é dado por, como 500 vezes 0,1 ele é 50, nós vamos fazer a distributiva aqui. Então nós temos que ele é 50 TF menos 2100 e vamos guardar essa equação aqui. Aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, 600 vezes 1 ele é igual a 600, então nós temos aqui que ele é 600 TF menos 600 vezes 20 é igual a 12.000. Então o que nós vamos fazer aqui? Como nós sabemos que a quantidade de calor que o ferro perde ela é igual à quantidade de calor que a água recebe, porque nós não temos perda de energia para o ambiente nem para nenhum outro corpo. Então nós temos que o QFE, que é a quantidade de calor que o ferro vai perder, vai ser igual à quantidade de calor que a água perde. Então nós vamos fazer aqui, como nós fazemos em uma questão de calorímetro, nós temos então que o Q de H2O mais o Q do ferro é igual a zero, porque então toda a energia que a água recebe é fornecida pelo ferro. Então o que nós fazemos aqui? Nós vamos ter então, vamos passar o QFE para o outro lado. Então nós vamos somar aqui os dois calores da água e do ferro. Então nós temos aqui que para a água ele é o 50 TF menos o 2100 mais 600 TF menos o 12.000, que é tudo igual a zero. Então nós chegamos aqui que 650 TF menos 14.100 é igual a zero. Passando 14.100 para o outro lado e dividindo pelo 650, nós chegamos então que a temperatura final vai ser 21,7 graus Celsius. Certo, pessoal? Então, depois que nós inserimos esse pedaço de ferro lá dentro da água, a temperatura final dos dois corpos chegam a 21,7 graus Celsius. Então, nós poderíamos esperar que as duas temperaturas seriam a média entre as duas. Mas isso não acontece por quê? Por causa da diferença de massa dos dois corpos e também por causa da diferença de calor específico dos dois corpos também, que nós vemos que para o ferro ele é 10 vezes menor do que o da água. Então, mostra essa diferença aqui na temperatura final. Nós vemos então que o ferro ele perdeu uma grande quantidade de calor, certo? Então por causa do menor calor específico dele, uma grande quantidade de temperatura na verdade, e a água ela aumentou bem pouquinho a temperatura dela, certo, pessoal? Então não se esqueçam, isso aqui era tudo que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscrever neles, que nós temos grandes outras novidades para vocês nas próximas aulas. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.